eu quero falar com vocês hoje é sobre família. Então não tem como você ficar fora dessa mensagem, porque se você não é pai, você é filho. Se você não é mãe, você é filha. E tem tudo a ver com a gente. Bom, preciso dizer para vocês que hoje nós vamos falar sobre essas 3 cadeiras aqui. Elas têm um significado, tá? Essa mensagem ela não é minha, mas é uma mensagem que já me abençoou muito no passado. A mensagem de um pregador, um pastor americano chamado Bruce Wilkinson. E essa mensagem já foi pregada muitas vezes, inclusive por ele. Se você for no YouTube e colocar as 3 cadeiras, você vai ver uma lista de pastores que já pregaram essa mensagem. Sempre que eu ouço, me edifica muito. Mas eu optei por trazer a versão original. Eu não trouxe a dos outros pastores, mas do próprio Bruce Wilkinson, que eu gosto mais. Tá bom? Antes da gente entrar no assunto, eu tenho que fazer uma declaração. Eu acredito que a espiritualidade de cada um é algo muito individual. Eu preciso deixar isso bem claro para vocês, porque dependendo do que eu vou dizer aqui à frente, vocês vão pensar que eu estou dizendo uma coisa diferente. Você é responsável pela sua própria espiritualidade. Não seus pais, não seus avós. Você é responsável pela sua própria espiritualidade. Não é porque o seu pai era um cristão dedicado que você, por consequência, será um cristão dedicado. Não é porque o seu pai, seu avô era promíscuo que você será promíscuo. Você é responsável pela sua própria espiritualidade. Contanto, é inegável o fato de que há uma influência muito grande, não é verdade? Dos avós, dos pais. E eu quero que você foque no que eu vou dizer aqui hoje, não tanto como relação de causa e efeito. Se eu fizer isso, aquilo vai acontecer. Eu não quero que você foque tanto no resultado quanto na responsabilidade de quem o pratica. Então nós vamos olhar hoje para nós, não para o nosso pai. Tá bom? Tudo bem? Então é o seguinte, eu tenho aqui diante de vocês 3 cadeiras. E a minha intenção é, até o final dessa mensagem, ajudar você a se enxergar em uma dessas cadeiras. Ajudar você a entender em qual dessas cadeiras você está sentado. Na primeira, na segunda ou na terceira. E até o final da mensagem eu também quero contribuir para que você reflita se você deseja permanecer no lugar onde você está ou se você gostaria de mudar para uma outra cadeira. Eu vou deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você faça uma reflexão e que Deus diga a você que cadeira você está e que cadeira você deveria estar. Tudo bem? Tá certo? Ótimo. O Bruce Wilkinson ele conta uma história de que certa vez ele estava num evento, e nesse evento, era um evento que não era religioso, era um evento qualquer, e lá havia alguns amigos cristãos, líderes como ele, e apontaram para a mesa que estava próxima dele e disseram o seguinte: você acredita que aquele rapaz ali, ele é filho daquele pastor lá, aquele líder que você conhece, que é famoso? Aí o Bruce ficou curioso, decidiu se aproximar daquele jovem e disse para ele: olha, eu soube que você é filho daquele líder, daquele pastor, e eu quero dizer que eu admiro muito seu pai, eu conheço seu pai, um homem de Deus, e eu não podia deixar de vir até você e perguntar para você, como que é crescer na casa de um homem de Deus como esse? Como que é crescer na casa desse líder, dessa pessoa que fala tanto aos corações da gente? O jovem olhou para ele descreve, isso é o Bruce mesmo que diz, tá? A feição do jovem mudou, como quem tivesse chateado, aborrecido, incomodado. Disse algumas palavras, o Bruce não disse quais palavras são, mas disse que ele ofendeu a Deus. Disse alguma coisa contra a pessoa de Deus. Disse: eu odeio Deus, eu odeio igreja, eu odeio religião. Ele levantou-se e saiu. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: como é que pode haver uma geração de pessoas dedicadas a Deus e uma próxima geração de pessoas completamente diferentes? Como é que isso pode acontecer? Essa pergunta ela incomoda a gente. Eu fico imaginando, trazendo essa ilustração para a minha vida, e eu quero que você faça isso com você também. Então eu vou usar a minha vida. Hoje eu tenho uma filha de 17 e uma filha de 13 anos. E daqui a 10 anos, quando elas forem mais velhas, alguém aproximar-se delas em algum evento e falar: olha, você é filha do Leandro, do pastor Leandro, que maravilha, que bênção, olha, ele pregava lá na PIB, rapaz, nossa, um pastor gente boa pra caramba, elegante.
aí elas virassem assim e dissessem assim: ó, por favor, não vamos falar desse assunto não, porque eu não gosto de religião, Deus para mim, ó, não existe, e igreja é tudo falsidade, tudo hipocrisia. Já parou para pensar que coisa horrível, Tânia? Que coisa horrível. Josué capítulo 24, verso 15. Abra sua Bíblia, por favor. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses que os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. A mensagem chama-se As Três Cadeiras. Josué, ele chama o povo, chama a atenção do povo e coloca diante deles uma escolha. Façam uma escolha. Posicionem-se. Quem vocês querem servir? Agora, a despeito da escolha de vocês, eu quero que vocês saibam algo. Que não é porque estou no meio de vocês que eu vou ceder à pressão de vocês. Saibam que eu e a minha família, se o Senhor nos permitir, enquanto o Senhor nos der força, enquanto o Senhor nos alimentar e capacitar, nós serviremos ao Senhor. Aleluias. Josué, meu querido, ele está sentado nessa cadeira aqui, que é a cadeira da primeira geração. Quando você cresce numa casa da primeira geração, quando você cresce numa casa que foi a casa, por exemplo, de Josué, olha só o que acontece, olha o verso de número 31. Muito importante isso, mesmo capítulo, verso 31, diz assim: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Quando você cresce na casa da primeira geração, onde você tem, por exemplo, Josué, você encontra a verdade de que o povo continuava buscando a Deus. O povo continuava adorando ao Senhor. E esses líderes, que agora são a segunda cadeira, os líderes que vieram após Josué, continuaram perseguindo, continuaram também adorando a Deus. Porque eles são filhos da casa onde Josué era pai. Dessa geração. Agora, e o que acontece quando você é filho da casa da segunda geração? Onde esses líderes estavam? Passa um pouquinho a sua Bíblia, algumas páginas para frente. Lá em Juízes, capítulo de número 2, verso 7. Juízes 2, 7, diz assim. Acharam? Está pertinho aí. Juízes 2, 7. Só passar uma folha, provavelmente você já está lá. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Agora, olha o verso de número 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que Josué havia morrido e os líderes também haviam morrido, olha o que acontece. Surgiu uma nova geração. Essa nova geração está aqui, ó, na terceira cadeira. Josué, os líderes e a nova geração que veio a seguir. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então nós temos na primeira cadeira Josué, na segunda cadeira nós temos os líderes e na terceira cadeira a nova geração que surgiu. A primeira geração era a geração que era fiel a Deus. Era a geração que era comprometida com Deus. É a geração que falava dos feitos de Deus. Era a geração que se comprometia com Deus. A segunda geração também conhecia Deus. A terceira geração
não conhecia ao Senhor. A terceira geração não conhecia o Senhor. A primeira geração, ela testemunhou a ação de Deus. E aí que começa o grande diferencial entre a primeira e a segunda geração. Porque a primeira geração, ela testemunhou o que Deus fez. A segunda geração é a geração que ouviu sobre aquilo que Deus fez. Vocês estão entendendo a diferença? A primeira geração é aquela que vive, é aquele que experimenta, é aquela que vê, é aquela que busca, aquela que se relaciona, aquela que se compromete. A segunda geração é aquela que ouve acerca do que Deus fez na primeira geração. Na primeira geração, meus amados, a geração de Josué, a demonstração de poder de Deus para aquele povo. Há milagres de Deus para aquela geração. E quando você nasce e cresce e aprende numa casa de pessoas que são comprometidas, de pais e mães que são comprometidos com Deus, os filhos, e é isso que eu quero mostrar para vocês, eles são impactados, eles são expostos a um testemunho que expõe a eles, que mostra para eles quem é o Deus verdadeiro. Como eu disse no início para vocês, a espiritualidade, ela é individual, é ímpar. Cada um tem a sua. Não existe menor garantia. E nisso eu tenho que dizer para vocês que eu discordo veementemente do Bruce Wilkinson. Porque ele diz que se você é crente, consagrado, dedicado a Deus, seus filhos serão crentes, dedicados e consagrados a Deus. Eu discordo. Queria que isso fosse verdade. Mas é a minha opinião. Quando nós crescemos, querido, eu tenho que dizer isso para vocês, mas quando nós crescemos numa casa onde nós vemos nossos pais consagrados, dedicados, honestos, transparentes, comprometidos com Deus, os filhos inevitavelmente serão expostos a esse tipo de relacionamento. Ainda que no futuro eles não abracem a fé, ainda que no futuro eles não sejam pessoas que se convertam, mas eles vão dizer, meu pai era autêntico. A minha mãe é autêntica, o meu pai é sério com Deus, o meu pai não brinca com Deus, a minha mãe não é hipócrita, o meu pai não é hipócrita. Ele menciona em uma outra mensagem dele, que tem a ver com isso também, que havia um garotinho que estava no carro com o pai e com a mãe, e eles estavam indo para o culto. E ele sabia que as coisas não iam bem, porque o pai e a mãe estavam em silêncio o tempo todo dentro do carro. Acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. O problema daquele garoto é que aquilo era uma coisa frequente. O pai já não falava com a mãe há algum tempo. A mãe já não falava com o pai há algum tempo. E eles chegaram na igreja, estavam devidamente vestidos, com a roupa de domingo, saíram do carro. Uma coisa estranha aconteceu. Aquele casal que não conversou a viagem toda, deram as mãos, como se tudo estivesse bem, maravilhoso, e entraram na igreja como se tudo estivesse bem. Deram glórias a Deus, cumprimentaram o diácono que estava na porta e sentaram-se. Ao decorrer do culto, o pastor faz algo ousado, inesperado para aquele garoto. Ele diz, eu vou pedir que alguém daqui da igreja venha orar aqui à frente hoje. E para a surpresa daquele garoto, foi o pai dele que foi chamado. E o garoto ficou perplexo, ficou apavorado, e disse, meu pai não vai saber orar. Meu pai não sabe orar, nunca vi meu pai orando. Meu pai vai fazer o que lá? Esse pastor está ficando doido. Mas o pai vai até a frente sem hesitação, sobe aqui no palco, ou no altar, se você preferir. Pega o microfone, fecha os olhos e faz uma oração linda. O garoto fica perplexo e diz, cadê meu pai? Aquele não é meu pai. Meu pai não sabia que meu pai sabia orar. Não sabia que meu pai tinha essas palavras. E o pai fez uma oração lindíssima. Senhor, em nome de Jesus. Aquela voz imposta, bem colocada. Os verbos todos concordando, os verbos, os pronomes, tudo certinho. Objetos, tudo certinho. E o garoto fica, nossa, queria morar na igreja. Meu pai é uma bênção na igreja. A segunda geração, queridos, é a geração desse camarada. É a geração que provavelmente teve uma herança, teve um pai, uma mãe, que era dessa primeira cadeira, que era dedicada ao Senhor. Mas essa cadeira aqui, o problema dela é que ela é a geração que conta das coisas que aconteceram na vida dos pais, que fala das coisas que aconteceram na vida dos avós, mas não tem muita coisa em si para contar. Quando você cresce
na casa da primeira geração, quando você cresce... Alguém podia trazer um pouco de água para mim, por favor? Quando você cresce na casa de pais comprometidos com o Senhor, você terá aprendido a ser comprometido com Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Quando você cresce na casa de pais que levam Deus a sério, você leva Deus a sério. De modo que o impacto que há na vida daqueles que cresceram numa casa de pessoas comprometidas com Deus é fantástico. Quando a igreja se reúne para adorar, você vai lá. Não é novidade para você. Não é estranho. É normal. Você aprendeu com seus pais. Seus pais te ensinaram a adoração. Te ensinaram o significado de render louvores a Deus. Te ensinaram a separar um dia da semana para não se preocupar com outras coisas e cantar louvores a Deus com seus irmãos. Obrigado, meu querido. Com gás ou sem gás? Sem gás, tá bom. Quando você cresce no lar de pais comprometidos com o Evangelho, quando há oportunidade de evangelismo, isso não é estranho para você, não é esquisito, porque afinal de contas você cresceu com pais comprometidos com Deus, Camila. Pais que quando tem a oportunidade, do seu jeito, do seu modo, do jeito que Deus os fez, fala de Jesus com naturalidade. Então para você falar de Jesus também não é problema, porque você cresceu no lar onde se fala de Jesus. Se você cresceu num lar de pais comprometidos e há a oportunidade de servir, de ajudar o próximo, de estender a mão, seja aqui dentro ou seja lá fora, também não é estranho para você, porque seus pais faziam isso. É natural, é comum, não tem nada demais. E quando a igreja precisa de oração, quando a igreja precisa se humilhar, orar, dobrar os joelhos, se colocar diante de Deus, você também não tem dificuldade com isso, porque afinal de contas seus pais fazem isso. Então não é novidade para você. Por quê? Porque foi isso que seus pais ensinaram você a vida inteira. Não que seus pais sejam perfeitos. Ninguém é perfeito. Mas seus pais são comprometidos com Deus. E comprometimento e perfeição são duas coisas completamente diferentes. Participar da adoração, portanto, não é estranho para você. Falar de Jesus não é estranho para você. Servir não é estranho para você. Orar não é estranho para você. Porque você testemunhou exatamente isso na sua casa. Porque seus pais, que são da primeira geração, ensinaram você isso. Comunicaram isso para você. Então, a primeira geração, como vocês já viram, é a geração que é comprometida com Deus. A segunda geração não é comprometida com Deus. E a terceira geração, essa geração nem sequer crê que exista Deus. A primeira geração conhece Deus e experimenta Deus. Está acostumado ao agir de Deus. Está acostumado a ter intimidade com Deus. Está acostumado a ver um problema, uma situação, ou seja o que for, a fechar a porta do quarto, a clamar a Deus, a compartilhar com os outros irmãos as suas lutas, a ver o fortalecimento que a igreja traz, e ver Deus atuando de maneira incrível na sua vida através de outros irmãos, através de situações, e depois você vê essa pessoa testemunhando o que Deus fez. A segunda geração conhece Deus também. Conhece. Mas como eu disse, quando se trata do mover de Deus, do agir de Deus, de intimidade com Deus, de passar no, como os mais pentecostais dizem, passar no estreito, né? Passar no deserto. Eles não sabem o que é isso. Mas eles contam dos pais. Porque eles não sabem passar por isso. Não têm experiência com isso. E para essa segunda geração aqui, Deus não representa para eles a mesma coisa que representava para os pais. A primeira geração, amados, essa geração da primeira cadeira, é a geração que, se você sentar para ela e perguntar, me conta uma resposta de oração que você já teve, vixe, centenas. Você quer que comece por onde? Por ordem alfabética? Por data? Por categoria? Cura, expulsão, milagres, sustento? Qual que você quer que eu faça? A primeira geração é a geração que está acostumada a orar e ter resposta para as suas orações. É a geração que compartilha com os filhos. Fala, olha filho, esse mês aqui vai ser difícil.
Sua irmãzinha está doente, vamos gastar remédio, vamos orar. E aí essa segunda geração fica só olhando. E aí a irmãzinha melhora, e aí se reúne de novo para agradecer. Então a segunda geração só observa a primeira geração se relacionando com Deus. A segunda geração, eles não são capazes de lembrar a última vez que Deus respondeu alguma coisa para eles, porque eles não estão acostumados a orar. E olha bem, eu não vou nem dizer que Deus não fez, não é isso que eu estou dizendo. Eles não identificam. Porque Deus faz, Deus atua. Daqui até a sua casa, quantas coisas Deus está livrando você? Quantas coisas deixaram de acontecer com você? Quantas coisas na sua vida Deus fez e você não faz ideia? Não quer dizer que Deus não tenha feito. Vocês concordam comigo? Mas a segunda geração, eles não fazem ideia. Pede para alguém da segunda geração, fala, posso te fazer uma pergunta? Falou, claro. Fala uma resposta de geração que você teve aí. Peraí, cara. Sim. Sem mais nem mesmo? Nem menos? Assim, do nada? Sabe quando você pega a pessoa desprevenida? Eu me lembro quando era mais jovem, eu era um evangelista muito mais ousado, ou sem noção. Você prefere, você escolhe. E uma vez eu trabalhava numa escola lá no centro de São Paulo, e aí eu fui tomar um cafezinho numa padaria que tinha lá, e tinha um rapaz atrás do balcão, e eu gostava dessas coisas dramáticas, sabe? Essas coisas meio assim, meio Billy Graham, assim, eu gostava dessas coisas. E aí eu virei pro rapaz que estava atrás do balcão e falei assim, posso te fazer uma pergunta? Aí ele disse assim, claro. Ele pensou se eu ia perguntar se tinha café, coisa do tipo. Eu disse para ele assim, já fizeram para você a pergunta mais importante? Eu até mudei a voz. Já fizeram para você a pergunta mais importante da sua vida? Aí ele, que pergunta? Eu falei, então não fizeram a pergunta mais importante da sua vida. Não fizeram. Ele, qual é a pergunta mais importante da minha vida? Você quer que eu te faça? Você já entregou sua vida a Jesus? E aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador? Ah, o cara, eu vi até umas músicas assim de trás. Sabe, quando a pessoa te pega desprevenido. Então, se alguém chegar para você e falar assim, diga para mim qual foi a última coisa que você colocou diante de Deus em oração. E veja bem, não estou dizendo que é necessariamente algo que Deus deu para você, que você pediu Deus, mas Deus te consolou. Deus falou com você. Você se relacionou com Ele. Ele enxugou suas lágrimas. Ele te abraçou. Meu querido, olha, eu vou ter que pensar um pouco, porque eu não sei dizer. Esse é o pessoal da segunda geração que está aqui. Essa geração não acredita que Deus ouve de fato as orações. No fundo é isso. A segunda geração, ela é incapaz de relatar experiências pessoais íntimas com Deus. Pois eles acreditam que as experiências com Deus estão reservadas para os personagens bíblicos apenas. É só na Bíblia que isso acontece. A primeira geração busca, Regina, experiências com Deus e crê que Deus ainda move montanhas nos nossos dias. Essa é a primeira geração. Em resumo, a grande diferença entre a primeira e a segunda geração, as duas até conhecem a Deus, mas com relação ao agir de Deus, a segunda geração fica devendo. Ela vai sempre contar daquilo que ela ouviu dos pais. E aí nós vamos começar a entrar num problema. Porque a segunda geração que conhece a Deus, mas que não tem compromisso com Ele, joga um problema terrível para a terceira geração. Porque o texto diz, surgiu uma nova geração, e olha só o que diz, que não conhecia o Senhor e o que havia feito por Israel. Olha que coisa triste. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fez parou na primeira geração. Ou melhor, na segunda geração. A primeira geração transmitiu para a segunda. Mas a segunda, na hora de transmitir para a terceira, não transmitiu. A segunda se contentou com o Deus dos pais, não o seu próprio Deus. Isso quer dizer que os netos da geração de Josué não sabiam dos feitos que Deus tinha feito por Israel. Simplesmente porque o ensino não foi passado adiante. Não ensinaram. Sabe o que eles fizeram? Eles se contentaram em criar. Você sabe qual é a diferença entre criar e educar um filho? Criar é dar comida. Criar é não espancar. Criar é quando dá vontade de pegar pelo pescoço, não fazer. Isso é criar. Criar é dar água.
Criar é dar roupa, é mandar para a escola. Isso é criar. Educar é dar mais trabalho. Ensinar é outra história. E só para você ter uma ideia do que aquela terceira geração, essa terceira geração que estava perdendo, essa geração viveu, essa geração soube do que eles viveram, e essa geração não soube de nada. Então, só para você ter uma ideia, pensa assim nos netos de Josué. Quando os amorreus vieram ao encontro de Israel, Josué então falou com Deus. O sol parou, a lua se deteve, Israel venceu os inimigos, mas aquela geração não sabe disso. Não sabe. Não sabe do que Deus fez. Quando os sacerdotes chegaram diante do Jordão, trazendo a arca, e os seus pés tocaram as águas do Jordão, correntezas que desciam, elas pararam e formou-se uma grande muralha que podia ser vista de longe, e eles passaram pelo Jordão. Então, a primeira geração estava com Josué, cruzou o Jordão, águas tornaram-se paredes, eles cruzaram, Deus estava lá. A terceira geração não sabia disso. Quando os israelitas, depois de 7 dias rodearem Jericó, os sacerdotes soaram a trombeta, e o povo, orientado por Josué, gritou com alta voz. Aquele muro gigantesco de Jericó, impenetrável, veio abaixo. E eles obtiveram a vitória que eles queriam. E a terceira geração também não sabia disso. Eles não sabiam porque a geração anterior não havia passado para eles. Não havia ensinado, não havia sentado com eles. E o pior de tudo, não havia vivido como a primeira geração viveu. Porque eu estou falando aqui não só de ensinar com palavras, eu estou falando do ensino que é fruto de uma vida. Você sabe, eu não gosto de ficar falando de mim, mas, por exemplo, vou falar de mim, a minha vida. Quando, por exemplo, eu discuto com a minha esposa, e aí eu chego para minha filha e falo, filha, eu resolvo com a minha esposa, mas eu tenho que ir lá resolver com as minhas filhas também. Porque elas testemunharam a briga. Filha, papai e mãe tiveram uma briga, é normal, acontece com todo mundo, não é assim? Mas eu quero que você saiba que eu já fui lá e pedi perdão para a mamãe. Ela pediu perdão para mim. Nós nos reconciliamos. Está tudo bem, filha. Acontece. Não é, Amanda? Não é, Amanda? Você concorda, é verdade? Estou mentindo não, né? Geralmente é a Silva que está errada, mas eu peço perdão também. Sabe, queridos, nós temos que... Às vezes eu fico pensando assim, que a graça de Deus, nós não fazemos ideia da graça de Deus. Porque mesmo quando nós nos esforçamos tanto para acertar, a gente se encontra às vezes cometendo erros tão básicos e primários. E aí eu falo assim, Deus, como é que eu posso? Se o Senhor olhar para dentro de mim, esquadrinhar e sondar o meu coração, a minha alma, você vai ver que há uma intenção minha de servir o Senhor com integridade de coração. Mas às vezes eu estou... Graças a Deus pela tua graça, Senhor. É ela que segura a tua mão. Havia um pregador que ele está na lista dos heróis da fé. Eu até dei esse livro para a Clarissa, eu tenho certeza que ela está terminando o livro já. Vou esperar um resumo de 10 páginas em uma semana. Os heróis da fé. Quem já leu esse livro, Heróis da Fé? Nunca leram? Já leu, né, Tânia? Ótimo livro, né? Depois você encoraja a Clarissa a ler. Tá? Rafael, não esqueci de você não, também dei o livro para você. Cadê o Rafael? Ele fala de um homem chamado Jonathan Edwards. E diz a história que Jonathan Edwards pregou uma mensagem tão poderosa, tão cheia do Espírito, que as pessoas que estavam naquele lugar se seguravam nas colunas, porque elas sentiam que iam cair no inferno por causa dos seus pecados. E a mensagem de Jonathan Edwards era: pecadores nas mãos de um Deus irado. E a base da mensagem dele é a seguinte: a única coisa que segura os nossos pés da chama do inferno são as mãos de Deus. É a mão de Deus que nos segura, que nos sustenta, que nos fortalece. Temos que ensinar isso aos nossos filhos. Temos que ensinar aos nossos filhos. Olha só que interessante. Vamos pensar em Abraão. Em que cadeira você acha que Abraão sentaria? Primeira. Pai da fé. Abraão.
Segunda cadeira, Isaac. E na terceira cadeira, quem seria? Jacó. Abraão, comprometido com Deus. Isaac, às vezes comprometido com Deus. Jacó só era comprometido com ele mesmo. Para Jacó, se ele tivesse que enganar o pai, se ele tivesse que enganar a mãe, se ele tivesse que enganar o irmão, se ele tivesse que enganar Labão, quem ele tivesse que enganar, ele enganaria. Porque para Jacó vinha Deus em primeiro lugar. Abraão dizia assim, é Deus em primeiro lugar e depois eu. Abraão é assim, a primeira geração. É Deus, depois eu. Deus, depois eu. Deus e depois eu. Isaac, ele dizia, Deus, depois eu. Deus, depois eu. Eu e depois Deus. Eu e depois Deus. Dependendo da conveniência, era eu e Deus ou Deus e eu. Jacó era eu e eu. Tudo tem que ser para mim. Abraão, rendido a Deus, o que tinha a ver com o povo, o que tinha a ver com Deus, ele estava envolvido. Isaac, ele começou como Abraão, mas depois foi valorizando mais as coisas do que as coisas de Deus. Jacó é como a geração de hoje em dia, só pensa nas coisas. É a geração que fala, eu quero mais carro, eu quero mais cargo, eu quero mais casa, eu quero posição, eu quero status. É a geração que pouco se importa com o que Deus pensa. É a geração que pouco se importa porque não aprendeu nada, não sabe nada. Aí eu pergunto para você, qual cadeira você está? Eu não estou perguntando se você é perfeito. Não é isso que eu estou perguntando. A minha pergunta é, em qual dessas cadeiras você vai estar? Você está na cadeira daquele que é comprometido com Deus? E eu entendo, se você disser, eu estou aqui mesmo. Eu sou comprometido. Não há nenhum problema você admitir isso. Glórias a Deus se você está aqui. Eu não sou perfeito, mas Deus é primícia na minha vida. Meu compromisso é com Deus. Haja o que houver. Ou você está na segunda cadeira. Aqui, você conta histórias que você ouviu dos outros. Você relata testemunhos que não são teus. Você conta de coisas que você ouviu dos seus pais. Ou você está nessa cadeira aqui. Onde, no fundo, se você for falar abertamente, honestamente, você não tem coragem de dizer. No fundo, você até acha que Deus é mais uma ideia, uma história que a maioria das pessoas decidiu acreditar. Que não faz sentido para você. Onde é que você está? Essa é a primeira pergunta que eu prometi que ia fazer. A segunda pergunta que eu quero fazer é, você quer continuar na cadeira que você está? Ou você quer mudar de cadeira? Meu amado, Deus, se você está na cadeira errada, se Deus está revelando para você que você está na cadeira errada, você precisa se mover. Levanta-te, desperta-te. Fica de pé. Ouça o que Deus está falando, não por sentimento, não por arrepio, porque eu não confio em sentimento e arrepio, eu confio em conversão, eu confio em transformação de mente, eu confio em pessoas que tomam decisões que são claras e objetivas, eu preciso mudar a minha vida. É nisso que eu creio. Você sabe que todo judeu precisa respeitar e praticar o Shema Israel. E diz lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, diz assim, ouça Israel. Presta atenção, isso é para você também. Olha o poder desse texto. Ouça Israel. Ouça PIB. O nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Não brinque com Deus. Que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. E aí, olha só. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa. Quando estiver
andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Ouça, Israel, nosso Deus é o único Deus. Vou falar uma coisa para vocês. Existem coisas que são invisíveis. Não dá para a gente saber o que você está pensando agora. Não dá para saber se você está aqui dizendo, puxa, não vejo a hora de terminar isso aqui para ir para casa. Ou se você está aí dizendo, Senhor, puxa, isso é para mim. Mas dá para ver as atitudes. Quero dizer para vocês uma coisa, amados. Nós somos povo de Deus. E se somos povo de Deus como nós cremos, temos que mudar. Temos que mudar. Porque o Senhor voltará um dia e voltará para buscar a tua igreja. E o mundo, as coisas aí fora são cada vez mais hostis. Os nossos filhos estão expostos a essa hostilidade. É capaz que os amigos de classe dos seus filhos tenham muito mais influência sobre o seu filho do que você, e você nem percebe. Já parou para pensar que você pode estar perdendo seu filho agora, nesse momento? O dia que acontecer, você vai falar, que dia que você, o seu filho fez isso, aquilo outro? Foi dia tal. Eu falo, começou muito antes, você que não percebeu. Aí você pode pensar assim, Leandro, você está falando essas coisas para você estar tudo bem resolvido? Que nada. Às vezes eu me sinto mais perdido do que criar filhos. Educar filhos é muito difícil. Eu, pela fé, eu creio, mas humanamente falando, eu não tenho certeza se as minhas filhas seguirão esse caminho. Não tenho. Às vezes eu duvido muito. Eu falo, Senhor, espero mesmo, Melissa e Amanda, que o Senhor entre no coração de vocês. Se já entrou, que Ele faça florescer uma espiritualidade contagiante na vida de vocês. Mas eu tenho que dizer para vocês, não é questão de causa e efeito. É responsabilidade. Se eles serão cristãos, se eles serão fiéis a Deus, se eles serão comprometidos, isso é entre eles e Deus. A minha pergunta é, como está a sua responsabilidade com isso? Como é que está o seu relacionamento? Então, se você tem um filho hoje, tem uma filha hoje, que não serve ao Senhor como você acha que gostaria, não se culpa. Não se culpe por isso. Pergunte a si mesmo, eu estou fazendo o meu papel? Estou eu mais preocupado com coisas fúteis, coisas que vão passar, do que com a educação dos meus filhos? Sou eu capaz de desligar a televisão e chamar meu filho, a minha filha e dizer, vamos conversar, vamos passear, vamos orar? Que Deus abençoe a sua igreja aqui em 2022. Esta igreja, que é a minha igreja, que eu amo, possa florescer em espiritualidade, que nós possamos buscar a Deus de verdade. Eu amo estar aqui com vocês. Me fere muito o coração quando eu percebo que a gente ainda não está entregue, a gente está devagar. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus.